pessoal, sou a professora Michele Carvalho e estudaremos através dessa playlist o regimento das unidades escolares do município de Magé. Estudaremos em parte por se tratar de um conteúdo extenso, faremos exercícios ao longo dos vídeos para ajudar na fixação do conteúdo. Estarei disponibilizando também simulados contendo questões autorais com gabarito comentado sobre essa temática e também combos promocionais contendo outras temáticas cobradas para este concurso, como a Lei Orgânica do município de Magé e também o Estatuto dos Servidores Públicos desse município. Então, para você acompanhar todos os lançamentos, tanto de vídeo quanto de material, é fundamental que você se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? E também irei disponibilizar um curso contendo os conteúdos comuns na forma de videoaulas em módulos hospedados na plataforma da Hotmart. Também, se for do seu interesse, é só você acompanhar, é só você acessar os links na descrição desse vídeo e também acompanhar lá no Instagram do canal, que é o @ensino em ação. Sendo assim, vamos começar. E vamos para a nossa última aula sobre o regimento das unidades escolares de Magé, falando sobre matrícula de alunos. Fim do prazo de 45 dias úteis e não tendo sido entregue o histórico escolar, deverá a unidade educacional adotar as seguintes medidas para a regularização da vida escolar do aluno. Tá? Então, como nós vimos na aula passada, a partir do momento que o responsável ele se dirige até a unidade escolar para matricular o seu filho, ele tem até 45 dias a partir dessa data, 45 dias úteis, para poder entregar o histórico escolar, né, que vai ali trazer toda a vida escolar daquela criança, né, em relação à escola anterior, em relação ao desempenho que ela teve nessa escola. Então, se em até 45, né, se findou, melhor dizendo, se finalizou esse prazo e não foi entregue o histórico, o que a escola deve fazer? Bom, notificar os responsáveis sobre a necessidade de apresentação imediata do documento. Então, tem que notificar, né, ligar, entrar em contato para poder cobrar dos responsáveis a apresentação do documento. Contato com a escola de origem para a solução de possíveis pendências. Se for o caso, a própria escola pode entrar em contato com a escola que aquele aluno veio, né, a escola de origem daquele aluno, para poder solucionar possíveis pendências e resolver o mais breve possível essa situação. Também proceder o processo de regularização de vida escolar, classificação, reclassificação ou avanço de estudos, nos casos de impossibilidade de apresentação do histórico escolar. Então, numa situação maior de que não é possível a apresentação do histórico escolar, compete à escola proceder o processo de regularização da vida escolar daquele estudante, fazendo a sua devida classificação, a reclassificação para determinado ano de escolaridade ou o avanço de estudos, se for o caso. Bom, é admitida, mediante exame de classificação, matrícula, em qualquer etapa da educação básica, do candidato sem escolarização anterior, nas seguintes situações. Então, em algumas situações é admitido que você faça ali um exame para poder classificar aquele aluno em algum ano de escolaridade, sem que você receba uma documentação da escolarização anterior. Em quais situações? Impossibilidade de apresentação do documento escolar válido, atestado por declaração idônea. Então, se receber uma declaração idônea, né, verdadeira, dizendo que não é possível a apresentação do documento escolar, aí nesse caso você é admitido que a escola ela faça a matrícula mediante um exame de classificação para ver qual é o ano compatível daquele aluno. Deficiência ou doença prolongada que tem impedido a frequência escolar, né? E aí por isso aquele aluno ele está ali com uma dificuldade para poder ter uma matrícula porque ele teve uma deficiência ou uma doença que impediu de ter a frequência. Essa situação ela é uma justificativa plausível para que a própria escola ela faça um exame de classificação para poder enquadrar esse aluno, classificar esse aluno em algum ano compatível com a sua situação. E comprovação de conhecimentos adquiridos anteriormente pelo interessado, né? Então, comprova-se esses conhecimentos de alguma forma pelo próprio aluno, pelo próprio responsável, de que o aluno ele tem os conhecimentos desenvolvidos para poder seguir no ano de escolaridade. Na educação de jovens e adultos, a matrícula pode ser feita mediante comprovação de escolarização anterior ou por meio de exames de classificação, tá? Então, no caso da EJA, que é uma modalidade de educação básica, a matrícula pode ser feita, né, por meio desses exames para poder aferir qual seria ali a fase em que aquele aluno se enquadra melhor para poder ser reclassificado. Em termos de transferência e adaptação dos alunos, é vedada à instituição educacional expedir transferência alegando inadaptação ao regime escolar para o aluno sujeito à recuperação final, tá? Então, a escola, ela não pode, é proibido a escola expedir transferência porque o aluno, ele não está se enquadrando no regime escolar, né? Que é um aluno que está ali
tendo comprometimento em relação ao seu desempenho. E aí seria o certo esse aluno fazer uma recuperação final para poder ver se ele conseguia ter a sua promoção, né, o seu passar de ano. Mas em vez de fazer isso, a escola ela transfere esse aluno. Então isso não é motivo para uma transferência. Transferir o aluno por motivo de reprovação. O aluno que foi reprovado naquela unidade escolar, ele pode seguir naquela mesma unidade escolar. A escola não pode transferi-lo por esse motivo, ele pode sair por questões próprias. O próprio aluno, junto com o seu responsável legal, pode entender que aquele aluno, né, desejar trocar aquele aluno de escola. Mas a própria escola transferir por conta própria, por essa razão, não pode. Também transferir o aluno por inadaptação ao regime escolar, se não existe vaga em outra unidade educacional da rede municipal de ensino, a não ser que seus pais ou responsáveis desejem transferi-lo para uma instituição educacional particular. Então aqui também ele transferiu o aluno porque ele não está se enquadrando, não está se adaptando ao regime escolar daquela escola. Se não existe vaga em outra unidade da rede municipal de ensino, tá? Então numa situação que não tem vaga em outra unidade, você transfere para uma outra escola, a não ser que os próprios pais eles entendam que devam transferir esse aluno para uma escola particular. Lembrando que compete às escolas garantir a vaga para esses alunos na próxima à sua residência. Isso está onde? Isso está na LDB, ok? Vamos falar ainda de transferência e adaptação dos alunos. Excepcionalmente, quando não for possível emitir de imediato o histórico escolar, a unidade educacional deve fornecer ao interessado uma declaração provisória, com validade de 30 dias, contendo os dados necessários para orientar a instituição educacional de destino na matrícula do aluno. Tá? Então, se por alguma razão de força maior, uma situação excepcional, não for possível emitir o histórico, a escola de origem desse aluno pode fornecer uma declaração provisória, né, com validade de até 30 dias, com as informações necessárias para que a escola que recebeu esse aluno consiga, de fato, fazer a matrícula dele. Não é possível receber em transferência, como aprovado, o aluno que, segundo os critérios regimentais da unidade educacional de origem, tenha sido reprovado, exceto nos seguintes casos. Então, ele está colocando aqui uma situação que o aluno ele foi reprovado na sua escola de origem. E aí você recebe ele, né, como transferido e você coloca ele como sendo aprovado. Se ele for reprovado na escola de origem, ele não pode ser reprovado na escola que ele está se matriculando naquele momento. Aí aqui no regimento coloca algumas situações de exceção. Matrícula com progressão parcial conforme previsto neste regimento. Aí aquela situação da progressão parcial, o aluno que ele teve um desempenho inadequado por exemplo, em um componente curricular apenas. E aí nesse caso, admite-se a questão da progressão parcial, que é aquela que é a famosa dependência. O aluno ele é promovido para o próximo ano, mas continua ali produzindo materiais e fazendo avaliações referentes àquela disciplina que ele foi reprovado, né, em relação ao ano anterior. E aí quando ele consegue, ele tem que ser promovido tanto no ano que ele passou, quanto em relação a essa disciplina para poder ser promovido para o próximo ano. Também inexistência no currículo em vigor da rede municipal de ensino do componente curricular em que o aluno tenha sido reprovado, desde que seja possível sua adaptação. Pode acontecer da escola que recebeu esse aluno não ter o componente curricular que o aluno foi reprovado. Aí, nesse caso, é possível a sua adaptação, né? Admite-se uma adaptação para que o aluno consiga fazer esse componente curricular na forma de progressão parcial. Bom, a classificação em qualquer ano, fase de escolaridade, exceto no primeiro ano de ensino fundamental, deverá ocorrer imediatamente após o ato de matrícula e poderá ser feita. Então, quais são as formas de classificação, né? Em termos de ano e fase? Ano, quando a gente está falando aqui da educação básica, né? E fase, quando a gente se refere à EJA. Então, a classificação acontece, exceto no primeiro ano do ensino fundamental, que você não tem essa questão da promoção, porque nesse caso, né, o aluno ele está sendo alfabetizado, então não cabe aqui uma questão de promoção, tá? De reprovação, melhor dizendo. Então esse aluno ele é automaticamente promovido nessa situação, tá? Então deverá ocorrer imediatamente após o ato da matrícula e poderá ser feita por promoção para os alunos que cursaram com aproveitamento o ano, fase anterior na própria unidade educacional. Então o aluno é promovido quando ele passa de ano para o ano seguinte ou para a fase seguinte na mesma escola.
por transferência para candidatos procedentes de outras unidades educacionais. Então, nesse caso, a gente não usa o termo promovido, a gente usa o termo que ele foi transferido, mas ele foi transferido aprovado, pode ter sido transferido aprovado, tá? Então, aí ele também passa de ano, mas por transferência, independente da escolarização anterior, mediante avaliação feita pela unidade educacional, que define o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita a sua inscrição no ano ou fase adequada. Então, nesse caso, independe da escolarização que ele tinha. É feita uma avaliação na própria escola para definir o grau de desenvolvimento que melhor se enquadra esse aluno. E aí, mediante isso, você enquadra, classifica ele num ano de escolaridade. Bom, a unidade educacional poderá reclassificar o aluno mediante avaliação, inclusive quando se tratar de transferência entre estabelecimentos de ensino no país e no exterior, tendo como base as normas curriculares, observados os seguintes casos. Então, a escola ela poderá reclassificar o aluno, ou seja, mudar a situação do aluno em termos de promoção. Eu vou colocar uma situação aqui que a escola acredita que o aluno ele detém de conhecimento que ele pode avançar de estudo, que ele pode avançar para um outro ano de escolaridade. Ela reclassifica aquele aluno. Tá? Também quando recebe um aluno, por exemplo, de uma instituição de um outro país, do próprio país ou de um outro país, do exterior, e aí compete a escola fazer essa reclassificação. Observado algumas situações. Constatação de que seus conhecimentos são superiores ao ano de escolaridade que frequenta após a efetivação da matrícula. Foi o primeiro exemplo que eu dei, uma situação que a escola recebe um aluno que ele tem ali, segundo a sua progressão, ele está no 6º ano, exemplo, ele foi para o 6º ano, mas ele tem ali uma bagagem, ele detém de conhecimentos que fazem com que ele seja melhor enquadrado no 7º. Então, ali constata-se que os seus conhecimentos são superiores ao ano que ele frequenta, e aí você faz uma reclassificação desse aluno para o 7º ano. Também encaminhamento do caso ao supervisor educacional para apreciação. Aí você tem que encaminhar essa situação específica de reclassificação para o supervisor, para poder ele apreciar, para ele poder dar o aval, o aceite dele. A avaliação do aluno em todos os componentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular. Então, tem que ser observado que o aluno tem que ser feita uma avaliação para poder verificar o desempenho desse aluno em todos os componentes curriculares da BNCC. Parecer favorável da equipe técnico-pedagógica, então a equipe técnico-pedagógica tem que concordar com essa reclassificação e análise dos documentos pelo supervisor com vistas ao parecer favorável ou desfavorável. Então o supervisor vai pegar esse parecer emitido pela equipe técnico-pedagógica e vai analisar se realmente faz sentido ou não. A reclassificação poderá ocorrer até 40 dias após a data da matrícula do aluno na unidade educacional, devendo os pais serem informados. Você reclassifica esse aluno e você tem um tempo para isso, a escola tem um tempo para poder fazer isso, que será de até 40 dias e tem que informar aos responsáveis. Vamos falar dos conselhos escolares? O conselho escolar é um órgão colegiado constituído por representantes de todos os segmentos da comunidade escolar, atuando em sintonia com a administração da escola e definindo caminhos para tomar as decisões administrativas, financeiras e político-pedagógicas condizentes com as necessidades e as potencialidades da escola. Então, o Conselho Escolar é um órgão colegiado, é formado por vários segmentos da comunidade escolar, tem ali representantes dos membros da comunidade escolar para poder discutir sobre situações envolvendo a escola. Tem que estar em sintonia com a administração da escola, para que esse conselho consiga discutir e tomar decisões essas que sejam administrativas, financeiras e político-pedagógicas. De acordo com a LDB, que dispõe nos incisos 6º e 7º do artigo 12, articular-se com as famílias e a comunidade, criando processo de integração da sociedade com a escola. Então, compete à escola se articular, criar vínculos, criar meios para poder tá em sintonia com a família e com a comunidade, criando formas para poder integrar a sociedade com a escola. E formar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e se for o caso, responsáveis legais, sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola. Então a escola tem que informar os responsáveis sobre a frequência dos seus filhos, e também sobre a questão do seu desempenho, do seu rendimento. E quais são as funções do conselho escolar? Deliberativa, consultiva, mobilizadora e fiscalizadora. Deliberativa, no sentido de decidir sobre assuntos da escola, sobre diversos assuntos da escola, discutir em conjunto e decidir, tomar decisões em relação a isso, sobre o PPP da escola,
a elaboração de normas internas, né, que tem ali relação com os aspectos administrativos, pedagógicos, financeiros. A consultiva, no sentido de serem conselheiros, né, de assessorar, de apresentar sugestões, apresentar soluções, né, que podem ou não ser acatadas pela direção da escola. Mobilizadora, no sentido de promover a participação, de se mobilizar a comunidade, integrar os diferentes segmentos da comunidade. E fiscalizadora, no sentido de acompanhar se de fato as ações pedagógicas estão sendo executadas, as ações administrativas e financeiras também, e avaliar isso e garantir que as normas estejam sendo cumpridas. As unidades educacionais do ensino fundamental da rede municipal de ensino proporcionarão a organização de grêmios estudantis ou entidades similares. Os grêmios estudantis são formas de organização dos próprios alunos, é uma forma de eles exercerem o seu protagonismo. Essas entidades, entre outras funções, representarão os interesses dos alunos e expressarão suas reivindicações, direitos e deveres. É uma ótima forma dos alunos colocarem em pauta os seus interesses, expressar as suas reivindicações, né, e cuidar de que seus direitos sejam garantidos. Ao conselho de classe, como fator integrador da ação pedagógica, dialógica e diagnóstica dos processos mediadores de avaliações que norteiam as atividades desenvolvidas durante todo o período letivo, compete. Quais são as competências do conselho de classe? Entendendo que o conselho de classe vai se reunir para poder integrar as ações pedagógicas, promover o diálogo e o diagnóstico de processos que envolvem a avaliação. Contribuir para a análise do rendimento global dos alunos com informações objetivas que possibilitem a esses alcançarem objetivos propostos, respeitando o desenvolvimento de cada um. É importante aqui dizer que o conselho de classe é diferente do conselho escolar, tá? O conselho escolar é uma forma de organização que inclui ali diferentes membros e segmentos da comunidade escolar, para poder reivindicar, tratar sobre seus direitos, discutir questões importantes, debater sobre isso, também mobilizar, fiscalizar as ações pedagógicas, administrativas, financeiras da escola. O conselho de classe não, o conselho de classe é um encontro que acontece todo bimestre, né, dependendo da organização da escola, normalmente acontece em bimestre, dos professores, da equipe gestora, para discutir sobre o desempenho do aluno, buscar também estratégias para poder melhorar esse desempenho, para enriquecer esse trabalho. Então, a gente vai ver aqui quais são as funções do conselho de classe. Então, vai contribuir para a análise desse rendimento global do aluno, né? Então, já vai ali pontuar questões pertinentes ao aluno. Criar estratégias com novas ações, contribuindo para o enriquecimento do trabalho. Então, já vai ali pensar em estratégias para poder melhorar o trabalho docente. Informar e acompanhar sistematicamente sobre os alunos que apresentam dificuldades nas suas relações intra e interpessoal, bem como no processo de assimilação de conteúdos programáticos. Então, já vai ele detectar fragilidades, potencialidades, vai acompanhar os alunos em suas dificuldades, né? Já vai pontuar isso, que serve ali como um alerta, né? Para que o profissional, para que os professores, eles consigam acompanhar e buscar melhorias, buscar ali estratégias para poder melhorar esse desempenho. Também desenvolver estratégias para os trabalhos de recuperação do aluno, dando ênfase ao acompanhamento durante a recuperação paralela. Então, no conselho de classe é uma oportunidade, os professores estão reunidos para pensarem juntos em relação a questões envolvendo a recuperação dos alunos. Também analisar continuamente as metas e objetivos traçados, levando em conta a realidade cultural da comunidade escolar e o aluno como sujeito e centro da ação educativa. Então, como eu falei, é uma oportunidade que os professores têm de conversar entre si, de alinhar os objetivos, levar em consideração a comunidade, as questões, os elementos culturais daquela comunidade. Criar no conselho de classe ambiente favorável para a troca de experiências entre os participantes. Então é importante que o conselho de classe não seja um ambiente competitivo, de quem dá mais ideias, de quem se destaca mais, o professor buscar ali dar ênfase a si. Não é isso, é buscar ali de fato, lidar com as questões envolvendo o aluno. O aluno tem que ser ali o objetivo principal do conselho. Então, tem que se criar um ambiente favorável para que as trocas de experiências sejam em torno do aluno. Agora, vamos falar das reuniões pedagógicas, que é diferente do conselho de classe. O conselho de classe é uma reunião que acontece ali entre os professores, equipe gestora, para poder discutir o desempenho do aluno, discutir cada aluno. O conceito global determina o conceito global de cada aluno, busca estratégia, para poder melhorar o desempenho daquele aluno, discute sobre avaliação, mas se volta muito para a questão do desempenho do aluno.
E a reunião pedagógica? A reunião pedagógica, ela já tem ali ela é mais abrangente nesse sentido. Ela não vai pontuar apenas a questão do desempenho, ela não vai ali buscar muito traçar essa questão do perfil individual do aluno, mas já buscar ali ser um ambiente de contribuições, um ambiente de planejamento, de sugestões, para que você consiga ali elaborar formas, né, de promover mudanças no ambiente educativo. Então é um momento de reflexão, é um momento que os professores conseguem, a equipe gestora consegue desenvolver, pontuar questões, mais pensando ali ao longo de todo o ano letivo, um momento de planejamento também. Então os objetivos da reunião pedagógica serão resgatar as ações responsáveis pelo educar e o educar-se, tais como a observação, o registro, a reflexão, a síntese, a avaliação e o planejamento. Então buscar ali ações que sejam importantes para educar, né? E sempre levando em consideração o que você observa, o que você registra, o que você reflete. Estamos falando aqui de avaliação, de planejamento. Você pontua várias questões relevantes na reunião pedagógica. Identifica as questões e situações importantes para o processo educativo, buscando estratégias para o seu redimensionamento. Então já identifica ali situações que são importantes em relação à educação, em relação ao desenvolvimento pedagógico daqueles alunos, das turmas, e já busca ali estratégias para poder redimensionar esse processo. Produzir novas competências técnicas e teóricas que irão contribuir para as mudanças e transformações a serem realizadas no processo educativo. Então ali é um momento que os professores estão ali discutindo em conjunto, né, falando sobre o que ele espera do ano letivo, buscando ali planejar e pontuar certas situações, produzir novas competências que irão contribuir para melhorar mais ainda o processo educativo. Também assegurar à comunidade escolar o direito à participação e à crítica no processo de tomada de decisão. Então assegurar que de fato tenhamos ali as contribuições da comunidade, que as contribuições da comunidade elas de fato sejam levadas em consideração, né, na tomada de decisão. Também possibilitar a formação permanente dos educadores, também é uma forma de formação, ali, formação continuada, né? Você pode, ali, o gestor, ele pode proporcionar meios de estudo na própria reunião pedagógica. Também aperfeiçoar a participação do coletivo da unidade educacional, a fim de que as ações pedagógicas se tornem mais eficientes, propiciando o desempenho satisfatório do projeto político-pedagógico. Então, na reunião, você pode discutir a respeito do PPP da escola, né? Pegar ali sugestões, aproveitar aquele momento de reunião, pegar sugestões, né? Promover ali uma participação ativa do coletivo da escola. Também possibilitar a integração e a harmonia do coletivo com o uso de dinâmicas de grupo, melhorando as relações inter e intrapessoais. Pode promover ali dinâmicas de grupo para poder melhorar as relações entre as pessoas, entre os funcionários, né? Entre os membros da comunidade. Promover a troca de experiências, habilidades e competências por meio de estudo e reflexão. Então, promover ali dinâmicas, promover ali debates, reflexões acerca, né, do trabalho que é desenvolvido na escola. Produzir estudos sobre o ambiente educativo, da sua prática e comunidade escolar. Então, você vê como é que é um momento, a reunião pedagógica, muito mais abrangente, né? Enquanto que o conselho de classe está muito mais focado na questão do desempenho do aluno, a reunião pedagógica ela proporciona estudo, formação continuada, momentos de reflexão, produz um ambiente que seja educativo, né? Pensa ali no todo, né? Na questão do ano letivo como um todo. Também promove estudos de casos relativos aos processos de ensino-aprendizagem de alunos que necessitem acompanhamento, considerando as questões de aproveitamento, socialização, disciplina, resolução de conflitos e outros que se fizerem presentes no cotidiano escolar. Então, a reunião pedagógica vai promover, né, momentos ali que você vai pensar em cenários envolvendo ali o ensino-aprendizagem de alguns alunos que precisam de uma atenção especial, que precisam de um acompanhamento. Então, você cria ali cenários para poder pensar em resolução de conflito, em como lidar com a situação. Vamos falar agora do regime disciplinar. São deveres do servidor. A gente já viu isso no Estatuto dos Servidores Públicos, que fala dos servidores como um todo, não apenas os servidores da área educacional. E aqui no regime disciplinar, aqui no regime disciplinar do regimento das unidades escolares também é colocado, eu trouxe aqui também uma forma de reforçar para vocês a questão dos deveres do servidor. Exercer com zelo e dedicação as atribuições do seu cargo, né? Ter zelo, ter um cuidado em relação às suas atribuições, ser leal às instituições a que servir, né? Ou seja, não ferir ali princípios, não colocar a instituição numa situação que cause prejuízos, né? Então buscar ser leal àquela instituição. Claro que, diante de irregularidades, cabe a você, sim, comunicar às instâncias superiores.
Observar as normas legais e regulamentares sempre agir de acordo com as normas, cumprir as ordens superiores, exceto quando ilegais. Então você tem que ter respeito à hierarquia, mas se a ordem é ilegal, você não deve cumprir. Atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvar as protegidas por sigilo. Atender com presteza, né, com prontidão, né, e sem corpo mole. Quem? É o público de forma geral. Se alguém está solicitando ali uma informação, você vai buscar, você vai entregar essa informação, a não ser que seja uma informação sigilosa. Também a expedição de certidões requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. Então a instituição não pode se negar a entregar uma certidão que esclareça alguma situação ou que proporciona a defesa de algum direito por parte ali de um cidadão. Também levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do seu cargo, né? Respeito à hierarquia é algo que é fundamental, mas se tiver ali alguma irregularidade, o servidor tem que levar ao conhecimento da autoridade imediatamente superior. Também zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público, né? Sempre zelar ali pelo material que você utiliza, evitando desperdício, utilizando com cuidado para não gerar nenhum tipo de dano. Guardar sigilo sobre assuntos de seu setor de trabalho. Se o assuntos que você, informações que você tem em razão do seu trabalho, elas devem ser tratadas ali, do seu trabalho e não fora dele. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa, né? Ou seja, né, você ter ali uma conduta esperada de um servidor e não, por exemplo, apresentar seu trabalho embriagado, por exemplo, fazer uso de jogos, praticar jogos proibidos. Isso são condutas incompatíveis. Ser assíduo e pontual ao serviço, né? Comparecer ao serviço, não sair de forma antecipada, chegar na hora, frequentar a sua hora-aula, né? Seu dia de serviço. Tratar com urbanidade as pessoas, com educação. Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Ou seja, você não pode ser omisso diante de uma situação irregular, ilegal. E ao servidor é proibido o quê? Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato. Simplesmente sair da escola, da instituição que você trabalha, sem que você tenha autorização para isso. Isso é proibido. Retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto do seu setor de trabalho. Então por exemplo, o diário de classe, o professor não pode levar para casa, a não ser que ele tenha ali uma autorização para isso. Você não pode simplesmente pegar um documento e levar para tua casa sem que tenha ali uma anuência da autoridade competente. Opor resistência injustificada ao andamento do documento e processo ou execução do serviço. Então você criar ali uma resistência para que um documento seja expedido, para que um serviço seja executado. Então você criar corpo mole, ficar colocando ali, criando caso, numa situação que não existe, que compete a você exercer, mas você está ali criando situações de resistência. Isso é proibido. Também coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se à associação profissional ou sindical ou a partido político. Então você aproveitar do seu cargo de chefia, por exemplo, para poder induzir alguém, um professor, enfim, qualquer outro servidor da escola, para se associar a um sindicato ou um partido político. Isso é proibido. Valer-se do cargo para lograr proveito ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública. Então, aproveitar o seu cargo para poder tirar proveito, né? Isso é proibido. Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições, né? Receber qualquer tipo de vantagem ali, agir com atos de corrupção, isso é totalmente proibido. Utilizar pessoal ou recursos materiais para atividades particulares, né? Utilizar ali materiais que sejam da escola para uso próprio, proibido. Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, salvo situações de emergência transitórias. Aqui, praticar o desvio de função, isso é proibido, exceto situações emergentes e transitórias. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho. Então, qualquer atividade que não seja sua, incompatível com o teu cargo ou tua função, e também fora do seu horário de trabalho, isso é proibido. E falando aqui do regime disciplinar. A responsabilidade administrativa resulta de atos praticados ou omissões ocorridas no desempenho do cargo ou função ou fora dele, quando comprometedoras da dignidade e do decoro da função pública, sendo o servidor advertido pela chefia imediata de que forma? Verbalmente e por escrito. Então, a chefia imediata pode dar uma chamada no servidor verbalmente apenas ou pode notificar isso por escrito.
Após 3 advertências por relatórios ou falta grave, mesmo na advertência inicial, quando a resolução do problema esteja acima da competência da chefia imediata, será encaminhado ao Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Educação um relatório conclusivo do servidor. Então, uma situação de reincidência, né? Já teve 3 advertências com o relatório, ou seja, que foi feita por escrito, teve ali falta grave, mesmo após ser advertido. Então, nesse caso, esgotou-se, né, todas as possibilidades de você resolver, né, de a escola resolver por si só. Ela encaminha isso ao Departamento Administrativo da CEMED para que a CEMED tome as devidas providências. Todos os registros referentes às advertências deverão ter ciência do servidor advertido e da chefia imediata. Então, se você está advertindo o servidor, ele tem que saber disso. Caso o servidor advertido se negue a assinar, deverá ter assinaturas além da chefia imediata de mais 2 funcionários como testemunhas. Então, se o servidor não quiser opor ali resistência a assinar, né, aí nesse caso você tem que ter 2 funcionários como testemunha. Vamos para a nossa última questão, para a gente estar fechando também, encerrando esse conteúdo. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Bom, lembrando também que já estão disponíveis para ver nos simulados, contendo questões autorais com gabarito comentado sobre essa temática. Vale muito a pena, diante de tudo isso que foi estudado, é uma ótima forma de você exercitar, né, de você treinar todo esse conteúdo por meio de questões personalizadas, tá? Questões personalizadas sobre esse conteúdo, com gabarito comentado. Os links estão presentes na descrição desse vídeo e você pode fazer contato também através do Instagram do canal, com @ensinaemação. Vamos à questão. Colegiados de natureza consultiva, deliberativa, fiscalizadora, com a finalidade de acompanhar e avaliar questões administrativas, pedagógicas e financeiras, ministrado pela unidade escolar, contribui para a melhoria do processo pedagógico e administrativo, como também promove a interação entre a escola e a comunidade. Trata-se de quem, gente? De que colegiado? Colegiado esse que tem natureza consultiva, deliberativa, fiscalizadora, também tem natureza mobilizadora, não está aqui, mas também tem. Trata de questões administrativas, pedagógicas e financeiras. Tem ali vários representantes da comunidade escolar. Que conselho é esse? É o conselho escolar, tá? A letra A é a resposta. Não é supervisão educacional, não é plano municipal e tampouco Secretaria Municipal de Educação. Nenhuma desses 3 tem relação nem próxima do que é um conselho escolar, tá? Letra A, resposta. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like e também um comentário. E aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos. Aqui no canal tem diversas playlists, inclusive da Banquian. Tem playlist de português, de simulados de português da Banquian. Tem playlist de simulados de fundamentos de educação da Banquian. Tem playlist de legislação educacional que pode estar te ajudando. Tem outras playlists, então maratone para o seu concurso. É isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.